Oi meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Obras Intelectuais. Eu sou o professor Ricardo Marques e você sabia que a música Parabéns a Você, na sua versão norte-americana, acabou de ser reconhecida como em domínio público? Será que esse reconhecimento também se estende à versão brasileira? Eu vou falar sobre isso nesse vídeo e junto com ele encaminharei a você um bônus para você receber de forma totalmente gratuita, basta seguir as instruções que eu darei no final da explicação. Bom, eu não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, em que data, mas fato é que essa gravação é feita em fevereiro de 2016 e agora há poucos dias, dentro de um litígio lá nos Estados Unidos, a música Parabéns a Você, na versão norte-americana, né, Happy Birthday to You, acabou sendo reconhecida como em domínio público. Isso gerou grande repercussão na mídia, primeiro porque essa música é muito conhecida, segundo porque pouca gente sequer imaginava que ela já não estivesse em domínio público, né? Foi curioso, as pessoas já acreditavam que não havia direitos autorais sobre a música, mas havia, até que esse litígio chegar ao final. E também uma dúvida logo se apresentou, né? Muita gente ficou questionando se o resultado desse processo nos Estados Unidos se estenderia também ao Brasil, se a versão brasileira da música também estaria em domínio público. Bom, vou comentar sobre essa questão aqui com você. Fato é que a origem dessa música é de fato nos Estados Unidos, a versão norte-americana é a primeira que foi feita, e tudo começou em 1893, quando uma professora de jardim de infância, chamada Patty Hill, e a sua irmã Mildred Hill, criaram uma música que à época chamaram de Good Morning to All, que o objetivo era para cantar para os alunos ali logo de manhã. Eles chegariam para a aula e essa música seria cantada para eles. Ou seja, nesse primeiro momento, o intuito não era ligá-lo a nada de festa de aniversário. Muito mais era uma música de saudações às crianças que chegavam ali para a aula. Mas 50 anos depois, já em 1924, uma editora de música, também dos Estados Unidos, a Clayton Sumi Corporation, resolveu lançar um livro de partituras chamado Celebration Songs e utilizou a melodia dessa música das irmãs Hill e juntou com uma letra que os seus funcionários tinham feito, criando ali uma nova canção, essa sim com o objetivo de servir para ser cantada em festas de aniversário, né? Grande curiosidade nesse momento é que essa editora não colheu a autorização das irmãs Hill para usar a melodia que elas tinham criado. E assim nasceu a música Happy Birthday to You, com a melodia das irmãs Hill e letra dos funcionários da Sumi Corporation. Fato é que nesse primeiro momento a música não teve nesse segundo momento, melhor dizendo, né? Já estamos no segundo capítulo da história, essa música não teve grande repercussão, mas em 1933 ela foi usada numa peça da Broadway. E aí sim ela ganhou muita notoriedade, ficou muito famosa. Passou então a ser usada pelas pessoas nas festas de aniversário, começou a aparecer em outros espetáculos, em filmes e etc. E aí então uma outra irmã das autoras da melodia original, a Jessica Hill, resolveu brigar pelos direitos autorais, resolveu correr atrás dos interesses das suas irmãs. E venceu essa demanda, ela conseguiu que as suas irmãs fossem reconhecidas como autoras da melodia em questão e que, portanto, passassem a ter uma parte dos direitos autorais decorrentes das execuções comerciais e públicas da canção. Logo em alguns anos, ou melhor, muitos anos depois, já em 1988, a Warner comprou da Sumi Corporation esses direitos autorais. Então, a partir daquele momento, toda vez que a canção Happy Birthday to You fosse executada com finalidade comercial, em filme, peça teatral, comerciais, cartões de aniversário, o que fosse, era necessário obter autorização da Warner e recolher em favor dela uma taxa relativa aos direitos autorais. Assim o tempo foi passando e a Warner começou a ter uma média de arrecadação de direitos autorais em cima da música no importe de 2 milhões de dólares por ano. Acontece que há alguns anos
um processo foi aberto nos Estados Unidos por uma cineasta e um músico, exatamente questionando e defendendo e alegando que a Warner não tinha mais direitos autorais, ou melhor, que já não havia mais direitos autorais sobre a música em questão, porque ela na verdade estaria em domínio público. O gatilho para esse processo iniciar foi que esse músico e essa cineasta estavam fazendo um documentário sobre a música Happy Birthday to You, e um belo dia eles foram notificados pela Warner com um aviso de que eles teriam que recolher uma taxa de $1.000 caso eles quisessem usar a música no filme. Era um documentário sobre a canção, mas para que a canção aparecesse no documentário, somente segundo os termos da Warner, se fosse recolhida essa taxa de R$1.000. Acontece que nesse momento, a dupla ali de produtores, né, do documentário, o músico e a cineasta, eles já tinham investigado a origem da música, já tinham um conhecimento bastante intenso sobre o processo de criação e de publicação, e eles tinham descoberto que quando essa música apareceu no livro de canções lá na década de 20, ela não foi acompanhada de nenhum sinal indicativo de direito autoral ou de direitos reservados. O que na legislação, no regime jurídico lá dos Estados Unidos, faz com que sobre a obra não recaiam direitos autorais. Ou seja, esse esquecimento lá da Sony Corporation, lá na década de 20, de publicar a música no primeiro momento com o indicativo de direitos reservados, teria feito com que não houvesse direitos restritos de exploração sobre ela. Só em 1933 é que a Sony Corporation, de fato, resolveu tomar alguma atitude ali no sentido de restringir a exploração sobre a música, né? Não por acaso, foi em 1933 que ela se tornou popular, mas naquele momento o que a Sony fez foi fazer um registro autoral da melodia. Só que o que as investigações ao longo desse processo, já agora no século XXI, demonstraram, foi que o registro que a Sony fez foi de apenas alguns acordes. Isso fez então com que o juiz desse processo, que tramitou em Los Angeles, tomasse a decisão de reconhecer que de fato a música estava em domínio público. Por essas duas razões principais. Primeiro, que ela veio a público inicialmente sem a informação de direitos reservados. A única restrição, a única ato de proteção formal da titular anterior dos direitos autorais, que era a Sony Corporation, era um registro, mas era um registro incompleto de alguns acordes. Bom, o fato do juiz ter decidido que a música estava em domínio público significa que então ela poderia ser reproduzida, explorada livremente por quem quer que fosse, mesmo com fins comerciais, sem que nada, nenhum valor tivesse que ser recolhido a qualquer pessoa. É isso que significa essa expressão domínio público. A autoria tem que continuar sendo reconhecida. Toda vez que uma música em domínio público é executada, deve-se indicar quem são os autores dela, mas se ela está em domínio público, não se deve pedir autorização para mais ninguém para usar a música, muito menos ter que recolher qualquer valor a título de direitos autorais. Bom, essa foi uma decisão ainda em primeira instância, né, cabia recurso, só que a Warner preferiu não recorrer. Ela se reuniu com seus advogados, identificou que não era um recurso muito viável, que era uma causa já bastante, muito pouco promissora, então a Warner resolveu fazer um acordo com os autores da ação e colocar fim ao processo. Esse acordo foi motivado, como eu disse inicialmente, pela percepção da Warner de que ela não iria ter muito sucesso se ela insistisse na briga, mas também por um detalhe que constou na decisão original. Aquela decisão de primeira instância acolhia um pedido dos autores do processo de que a Warner fosse punida por cada vez que ela cobrou algum valor pela execução comercial da música. O que tinha ocorrido, o que ocorreu diversas vezes ao longo das últimas décadas. Então, sobretudo para se livrar dessa punição, que a Warner percebeu que seria muito provável, ela resolveu fazer um acordo. Fato é que a Warner esperava ter os direitos autorais sobre essa música até 2030, era no que ela acreditava. Ela estimava que ela ganharia entre 14 e 16 milhões e meio de dólares até 2030,
Só que com essa decisão judicial e com esse acordo, foi ela que se comprometeu a pagar 14 milhões ali à disposição do processo para que a ação fosse finalmente encerrada. E mais, né, a Warner, dentro desse acordo, ela reconhece expressamente que a música está em domínio público, que não cabe mais a ela nenhum direito patrimonial com relação às explorações. Quando essa decisão e esse acordo vieram a público, a decisão foi de setembro de 2015 e o acordo, como eu disse, de alguns dias agora, em fevereiro de 2016. Também, como eu pontuei na introdução, isso causou um interesse de muita gente. E também essa dúvida, será que este acordo da Warner, lá nos Estados Unidos, também se estende ao Brasil? Uma dúvida pertinente, até porque no Brasil, a música Parabéns a Você também é considerada uma música protegida, com direitos autorais ainda em vigor, e que pertencem em grande parte à Warner, a sua filial aqui no Brasil. Então a gente pensa, o acordo lá nos Estados Unidos vale aqui para o Brasil também? E a resposta é que não. Isso porque o direito brasileiro ele tem um sistema um pouco diferente do sistema norte-americano para reconhecer o início da proteção jurídica dos direitos de autor. Enquanto nos Estados Unidos, há, como eu referi, a necessidade da primeira publicação trazer um indicativo de direitos reservados, né? Principalmente lá na época em que a música foi publicada a primeira vez, na década de 20 ainda, no Brasil vigora o sistema, o pressuposto de que basta que a obra tenha sido publicada, mesmo sem nenhuma menção de direitos reservados, para que o seu autor já tenha direitos autorais sobre ela. No Brasil não é necessário registro, basta que a criação tenha sido exteriorizada para que naquele exato momento o autor já tenha tanto direitos morais quanto direitos patrimoniais sobre a obra. E aqui no Brasil, como a letra da música ela foi traduzida, né, ela gerou direitos autorais à parte. Né? A Warner tem os direitos sobre a melodia, afinal de contas a melodia é exatamente a mesma dos Estados Unidos, mas a letra, os direitos autorais sobre a letra em português, ela é atribuída para a pessoa que fez essa adaptação. E essa adaptação foi feita há 71 anos já, por uma poetisa chamada Berta Homem de Mello, que participou de um concurso exatamente voltado para isso, era um concurso para que se criasse uma letra em português para a música que naquele momento já era famosa também no Brasil. Ela venceu esse concurso e a partir de então ela passou a receber um percentual dos direitos autorais recolhidos toda vez que Parabéns a Você é executado com fins lucrativos aqui no Brasil. O entendimento que a doutrina vem apresentando é de que, como o sistema brasileiro de proteção autoral é diferente e não requer nenhum tipo de registro, não requer nenhum tipo de ressalva na publicação, né, muito pelo contrário, os direitos agora dos herdeiros da Berta Homem de Mello, porque ela já faleceu, continuam intocados e assim serão até que, segundo as regras brasileiras, a obra caia em domínio público aqui. Neste caso, essa obra somente cairá em domínio público 70 anos depois do falecimento da autora original, a senhora Berta. Hoje, os direitos autorais são exercidos, a parte que cabia a Berta Homem de Mello, pelos seus herdeiros, que continuam, então, recebendo um percentual dos valores arrecadados na proteção dos direitos autorais. Bom, percebam que essa pequena diferença entre o direito autoral norte-americano e o direito autoral brasileiro gerou uma consequência muito grande. Uma mesma obra que lá nos Estados Unidos reconhece como em domínio público, aqui no Brasil, na sua versão traduzida, continua sendo protegida do mesmo jeito. Então é importante a gente conhecer em que hipóteses no direito brasileiro uma obra autoral cai em domínio público. E esse é exatamente o bônus que eu preparei para você. É um material no qual eu indico todas as situações que aqui no Brasil fazem com que uma obra caia em domínio público. É muito importante que você conheça essa informação e a domine, porque para todos que lidam no direito autoral, sejam advogados, né, sejam criadores, é preciso saber até que momento a obra está sendo protegida e a partir de que momento ela está sendo ela pode ser livremente explorada.
Então, esse material vai dar essas informações para que você receba de forma totalmente gratuita. Basta clicar no link que aparece na descrição desse vídeo e ele vai ser enviado para você imediatamente. Bom, espero que você tenha gostado, espero que essa explicação e o material de bônus seja útil a você, mas peço sua atenção por mais alguns segundos que eu tenho um último recado para passar. Deixe aqui abaixo seu comentário, dicas de temas, dúvidas ou o que achar pertinente. Isso vai me permitir aprimorar cada vez mais o canal, tomando por base o que você espera dele. Se você gostou da gravação, clique no botão curtir localizado abaixo e também clique no botão compartilhar para divulgar esse material nas suas redes sociais, permitindo que seus amigos também tenham acesso a esse conteúdo. E se você ainda não é inscrito no canal Obras Intelectuais, faça isso agora clicando nesse botão ou no link que se encontra na descrição. Assim você será avisado sobre a postagem de novos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!